E aí pessoal, vamos chegando, sejam bem-vindos à oficina Fricções, uma oficina para criação teatral a partir de provocações. Eu sou Roussan Fadel, integrante, um organismo do corpo coletivo e membro também do Andar de Baixo, nosso espaço antropofágico de criação. E eu vou guiar vocês nessa aventura que é criar. No nosso processo de criação, a gente vai desenvolver uma micropeça através de uma metodologia que vai ser assim, bastante caótica, que vai potencializar mesmo os nossos impulsos criativos da forma mais natural, do jeito que ele vier, da forma mais potente. Essa é a nossa movimentação. A gente vai navegar na metodologia de criação que eu desenvolvo dentro dos processos criativos do corpo coletivo e vamos desenvolver uma micropeça, um fragmento cênico, qualquer coisa que pode depois se desdobrar em algum tipo de apresentação que você vai fazer pelo seu celular ou, quando tudo isso passar, e vai passar, com o público, com os espectadores ali bem pertinho de você. O processo ele é caótico, ele é fragmentado, ele leva a gente por vários caminhos e o objetivo dele ser assim é causar desestabilidade, algum tipo de desestabilização no nosso processo criativo, para a gente não encontrar zonas de conforto. Na hora que a gente encontrar qualquer coisa que está fazendo algum sentido muito óbvio para a gente escapa, acha uma linha de fuga e vai atrás de um outro caminho. O que a gente quer é encontrar aquilo que não cabe em palavras, mesmo quando estamos criando um texto, mesmo quando estamos brincando com palavras. Nessa nossa oficina, a gente vai transitar nesse universo virtual aí de alguma maneira para poder encontrar coisas que potencializem também a nossa criação. Por isso, provavelmente, você aí que está vendo a nossa oficina já recebeu um e-mail da nossa produção com essas orientações todas. Para quem não teve tempo de ver o e-mail ou não olhou lá e que o nosso e-mail está na sua caixa de spam, primeiro move a gente para a caixa principal, obviamente, e depois você vai ver que tem algumas orientações como existe uma playlist no Spotify, no perfil do Andar de Baixo, que é Fricções, Oficina de Criação Teatral. E esse som vai servir para ajudar você a criar uma ambientação que também ajude nesse seu processo criativo. O nosso curso ele vai se desenvolver principalmente em duas plataformas. Aqui no YouTube, onde a gente vai trocar um pouco desse processo, onde eu vou conduzir vocês mesmo através de ferramentas de criação, e também no Google Classroom, ou Google Sala de Aula. Lá a gente vai deixar disponível algumas referências bibliográficas, algumas referências artísticas, estéticas. Lá a gente vai deixar alguns fios também para você poder puxar. Quem não tiver acesso ao Google Classroom, Google Sala de Aula, pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, do Andar de Baixo ou do Corpo Coletivo, Facebook, Instagram, é só procurar a gente no Google. Ele vai achar com certeza no Google. Vão ser 4 encontros. Em cada um desses encontros a gente vai experimentando um pouquinho desses caminhos, dessas ferramentas de criação que eu desenvolvo nos processos criativos do corpo coletivo. No final dos 4 encontros, a ideia é que você tenha um texto desenvolvido, algo que você consiga usar para ir direto para a cena ou também para poder criar algo maior posteriormente, seja vídeo, seja palco, música, filme, enfim, audiovisual, o que você quiser, uma performance. Você tem é que se abrir e se jogar nesse processo, acreditar e confiar em cada etapa dele, por mais que não faça sentido. No final das contas, sempre faz. Então vem, confia, vai fazendo as atividades, vai indo passo a passo, que com certeza, no fim de tudo, você vai ter esse texto. Uma obra-prima, pelo menos uma obra de arte. Pessoal, para quem a produção já entrou em contato, nós pedimos para vocês separarem alguns materiais de criação. A gente, a princípio, vai criar mesmo com papel, caneta, essas coisas de computador, celular, vocês podem usar também, não tem nenhum problema. Mas agora a gente começa de uma forma mais artesanal, porque isso também tem um pouco a ver com o tempo da escrita, despender mais tempo, não ter aquela coisa de apagar, sabe? Isso também é importante, de alguma forma, você ter que rasurar, rabiscar, reconhecer os caminhos que você vai fazer no processo de escrita. Isso gera uma cartografia, são mapas do pensamento, mapas do processo de criação. Então deixe isso separado, um papel, uma caneta e um copo de água. Do andar de baixo, ó.
Até mais gostoso. Limpar aqui, que fica boa. Além do papel, da caneta, a gente também vai precisar de algum tipo de obra de inspiração, alguma coisa que vai ser o nosso gatilho. Pode ser uma série da Netflix, Amazon Prime, pode ser Globoplay, pode ser qualquer tipo de coisa, pode ser um filme, pode ser uma música, pode ser uma carta, uma poesia, pode ser uma noite de céu estrelado, uma lua cheia, um passeio no bosque, qualquer coisa serve. Mas nesse primeiro momento a gente pediu uma obra artística, qualquer coisa que sirva mesmo como inspiração. No meu caso, eu estou aqui com um livro, O Outono do Patriarca, do Gabriel Garcia Marques. É uma obra literária que foi lida durante a pandemia e que de alguma forma me remeteu um pouco ao contexto em que a gente vive, a esses homens patriarcas que governam com mãos de ferro ou que tentam fazer isso e que acabam parecendo um pouco ridículos ou paranoicos, enfim. Essa é a obra que vai servir como exemplo e eu vou mostrando aqui o passo a passo desse processo criativo para você poder entender o que é essa criação caótica, por onde a gente vai e aonde ela vai chegar. Se joga e vambora. Primeiro passo. Você vai revisitar essa sua obra provocação. Você vai folhear o seu livro. Você vai ler sem compromisso frases soltas. Você vai ver o filme que você se inspirou. Você vai assistir pedaços da série, vai passar acelerado, vai voltar, vai pausar naquela cena engraçada com o ator com a boca aberta, algo tipo... Você vai folhear, vai passear pelo que você está criando, você vai experimentar isso de novo, vai tomar um café enquanto lê, você vai passear pelo seu material provocativo, o que vai te provocar, o que está servindo de ignição para o seu processo. A ideia é você degustar esse material, é sentir o gosto mesmo, sabe? Não tem para isso, não tem que ficar ali se restringindo, se limitando, isso é certo ou aquilo é errado. Você simplesmente vai passear por esse material, você vai... Agora, todo o processo criativo, a partir de agora, não tem mais certo e errado. Se permite, vai, experimenta o limite, deixa ser ridículo, você está sozinho aí na sua casa, vai à vontade, se joga, experimenta mesmo, deixa sentir, ainda que seja para depois você falar, não, isso eu não quero. Nesse processo, eu particularmente gosto de colocar uma música que você pode encontrar na nossa playlist no Spotify e gosto de um café, um cigarro. Enfim, é bom você ter situações que te gerem conforto para poder navegar tranquilo por essa experiência que é sentir. Obra de arte faz sentir. Então deixa sentir, sente e vai. Depois que você degustou essa experiência artística, agora é a hora que você vai parar na sua mesa, no seu espaço de criação, vai colocar uma musiquinha, pode ser qualquer música que te inspire, vê alguma coisa que te estimule nesse processo criativo. Bota essa música, pode acender uma vela, um incenso, fica num lugar que você esteja confortável, uma posição boa para você. E aí você vai fechar os olhos e vai respirar. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Começa só respirando, ouvindo a música, sentindo o cheiro, e aí você começa a mergulhar sua mente num processo de meditação. Sim, meditação, mas não é meditação de yoga, não é meditação daquelas muito comprometidas, não. É uma meditação de leve. Começa a respirar, aquela que todo mundo faz, que você não precisa ficar preocupado com a posição que você mexeu, perdeu o pensamento, não. É uma meditação leve. Para ali e começa a pensar, respirar, pensar, prestar atenção na sua respiração. Depois você começa a guiar os seus pensamentos para onde essa obra te leva. Ou seja, deixa vir imagens que ela te estimula, deixa vir sentimentos que ela te estimula. Se te emocionar, deixa se emocionar. Se vem alguma coisa que te faz sentir algum tipo de repulsa, de raiva, deixa isso vir de alguma maneira. Experimenta mesmo as camadas que essa obra tem para você.
pode experimentar as relações que você tem com ela, a primeira vez que você viu esse filme, a primeira pessoa que você falou sobre esse livro, alguém que tenha te dado o livro, alguém que te indicou uma série. Enfim, deixa viajar, pode pensar nas personagens, o que você sente na personagem, o que aquilo te estimula, o que aquela pequena cena que a princípio não tem nada a ver para o enredo te estimulou algum tipo de sentimento, algum tipo de reflexão, algum tipo de pensamento. Agora é uma meditação fluida, deixa o pensamento ir embora, tenta se guiar basicamente pela respiração e pelo que a obra te provoca. Para essa meditação, a gente vai ter 3 minutos. É muito tempo? É pouco tempo? Não importa. A ideia é que você tente ser o mais fiel possível a esses 3 minutos. Por falar em tempo, cada uma das atividades que a gente vai fazer daqui para frente vai ter um tempo. Vocês vão achar pouco tempo, eu tenho certeza disso, mas vai e faz. Por quê? Porque esse tempo ele vai servir também para poder te estimular. Ele vai ser um pouco aquele cachorro bravo correndo atrás de você, você tem que correr desesperadamente para poder dar conta de fugir dele. É um pouco isso, para você fugir do significado óbvio, para você fugir do que é... Nossa, cuspi bonito aqui. Para você fugir do óbvio, é importante que você tente caber nesses minutinhos que eu vou estar controlando para vocês aqui. Então, a meditação são 3 minutos para poder você aí, ó, mergulhar na sua imaginação e nessa obra que está te inspirando. Dá o play na playlist do Andar de Baixo, solta o cronômetro e aí se conecta. Só se conectar, mergulhar, vivenciar experiências que só essa obra de arte pode proporcionar para você. Se joga. Daqui a 3 minutinhos a gente está aqui de volta. Voltando, agora você vai pegar um papel e uma caneta e você vai jogar nesse papel absolutamente tudo que veio na sua mente durante esse processo meditativo. Você vai colocar cores, cheiros, você vai colocar emoções, você vai colocar inspirações, você pode tirar um fragmento de uma cena, você vai ter aqui um espaço de aproximadamente 3 e 5 linhas para poder colocar tudo que vier aí dentro desse processo meditativo no papel. Se joga sem nenhum tipo de medo, sem pudor, sem vergonha. Ninguém vai ler esses seus textos, ninguém vai olhar para essas suas palavras. É um fluxo desenfreado de pensamento. Provavelmente não vai ter menor sentido, vão ser palavras sem lógica quando você olhar assim elas no contexto. Não tem problema, esse é só o primeiro passo. Palavras. Vamos dessacralizar as palavras, elas aqui são só brinquedos para a gente poder se divertir. Então, deixe as palavras virem sem o menor pudor. Para essa etapa vão ser 2 minutos. Fluxo intenso de pensamento, deixe as palavras caírem, deixe elas saírem de dentro de você. Deu 2 minutos, para. Isso vai fazer sentido no final. Vaca, merda, se consolar onde ninguém ouvisse... Mãe, hérnia, gaiola, cães, povo, meu general, sósia, pátio vazio, poder, fuder. Essas são as minhas palavras, por exemplo. Elas podem não fazer nenhum sentido no primeiro olhar. Fica tranquilo, fica tranquila. Essas palavras aqui pode ser que elas nem voltem num outro momento, mas elas vão ser importantes para o nosso processo. Então, sem nenhuma pressão, deixa essas palavras aqui e vamos seguir. Agora, para dar uma descolada desse processo que a gente está fazendo, mas alimentar também toda essa produção que a gente está desenvolvendo, você vai parar de frente para um objeto. O primeiro objeto que você vê aí na sua sala, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, olha para um objeto, deixa ele te seduzir, vai até ele e você vai descrever esse objeto. Você vai ter 3 minutos para poder descrever ele o mais detalhadamente possível. Pode começar descrevendo características físicas, depois você pode ir para lembranças, enfim, descreva tudo que aquele objeto descreva tudo que aquele objeto puder lhe dar. Vai dentro, mergulha, vai fundo mesmo, não se desconcentra. Essa etapa você não vai escrever.
Essa etapa você vai só descrever. É legal que você possa fazer isso em voz alta, para você poder se escutar e escutar o seu pensamento, escutar também aquele objeto, que é um objeto e vai se transformando em palavras, em voz, em som. Eu, por exemplo, vou descrever essa planta. Lilás, roxo, verde caule, fino, flor, folha, marrom, café, quadrado, jardim, terra, terra, raiz, cheiro, cheiro mosquito, larva. Tudo errado. É isso. Para esse exercício você tem 3 minutos. Aciona o cronômetro e vai. Vai. Pronto. Voltando para aqui agora. Ah, mas por que eu vou descrever uma planta? Você deve ter se perguntado o tempo inteiro por que você estava descrevendo esse objeto que não tem nenhuma conexão com a sua obra de arte, com o que você está criando. Isso é uma forma de desmecanizar o pensamento. A gente está indo agora para uma outra atmosfera, está entrando nesse caminho de olhar para outra direção, para outro lugar e ao mesmo tempo exercitar essa capacidade descritiva, beleza? Vamos embora para outro passo. Agora você vai revisitar essas palavras maluconas que você criou, você vai olhar para a sua obra de arte de inspiração, seu material de provocação de novo, vai botar mais um pouquinho da música ali, voltar para toda essa conexão que você está com esse seu material de criação e bora para a próxima etapa. Nessa etapa, depois de revisitar todo o seu material, você vai achar uma parede branca, uma quina, um pedaço da sua casa onde não tenha muita informação e vai parar de frente para essa parte. E aí você vai começar a descrever em voz alta que tipo de história você quer contar. Você vai ter 3 minutos para poder se debruçar sobre a sua história e descrever. São 3 minutos para você falar que história você quer contar. Do que você quer falar? O que te move agora, nesse momento, para o seu processo criativo? Para de frente para a parede e começa a descrever. Fala mesmo o que você quer sem o menor pudor, vai à vontade mesmo. Não se preocupe, a parede não tem ouvidos. Se você parou de frente para a parede e viu que você não sabe o que falar, deixa a música entrar, escuta, se conecta mais uma vez com essas suas palavras que você escreveu de forma bastante impulsiva, volta na sua fonte e deixa as palavras saírem. Você tem o que falar, você não escolheu essa obra à toa. Deixa, vai falando. Não tem pudor, não se julga, não tem certo, não tem errado, não importa se você começa falando sobre a sua obra e acaba falando uma receita de lasanha de abobrinha. Fala, o importante é botar para fora o que está aí, ó, fervilhando dentro de você. 3 minutos de frente para a parede, vai lá, castiguinho básico e volta. Coloca o relógio para despertar, porque senão você vai empolgar e vai ficar falando a vida inteira. Não, 3 minutos, vai. Última atividade desse nosso encontro aqui agora. Você já revisitou a sua obra provocação, aquela que te deu um impulso inicial? Você já refletiu sobre as imagens que ela te provoca, os sentimentos, as emoções, os lugares aonde ela te leva? Você já tentou dar forma para isso em palavras aleatórias num papel branco? Você já descreveu um objeto que não tem nada a ver com o seu processo criativo, mas que foi para desmecanizar o seu pensamento e você já descreveu a história que você quer contar. Você agora vai ocupar o lugar de um narrador e vai descrever uma cena que seja importante dentro dessa sua história. Qualquer cena, pode ser um reencontro, pode ser uma briga, pode ser a queda de um objeto, absolutamente qualquer cena. Você vai ocupar o lugar de narrador e vai escrever essa que vai ser a cena base do seu trabalho. Não quer dizer que essa cena tenha que estar efetivamente na encenação. Ela pode depois sair. Lembra, nada é mais importante do que a sua imaginação, do que a nossa criação. Nada é sagrado.
Vamos permitir os caminhos, voltar, contradições, erros. Vamos criar. Ocupando o lugar de narrador, você vai descrever uma cena que seja importante na estruturação da sua micropeça. Pode ser uma cena inicial, pode ser uma cena final e pode ser uma cena que nem entra em cena. 5 minutos para você fazer isso. Marca no cronômetro, dá o play ali na música e deixa a imaginação rolar. Sem julgamento. Mata o policial dentro de você. Vamos lá, voltou, maravilha. Agora a gente já tem o primeiro fragmento desse nosso texto, dessa nossa criação. Eu também estou fazendo aqui o meu processo de criação. E o meu texto, o meu fragmento, ele vai ser lido por uma atriz do corpo coletivo. Fica ligado no nosso próximo encontro. Nele a gente vai desdobrar tudo que a gente criou hoje. E fica tranquilo, pode parecer que não faz sentido, mas no final as coisas vão se encaixar. É isso, nos vemos no próximo encontro, fica aí com a Pri e até lá. Uma cúmbia toca ao fundo. O som disperso do rádio velho preenche o cômodo abafado e também a tarde de verão. Os mosquitos já não incomodam mais. Nem as roupas, empapadas pelo suor da mulher que trabalha incessantemente, sentada sobre um banquinho de madeira que insiste em dançar sobre o peso de toda a sua concentração. Suas mãos, de dedos finos e delicados, comprimem com a força certa os ossinhos do peito da frágil criatura que treme enquanto recebe as ágeis pinceladas da artesã, que com habilidade colore os pássaros urbanos, um por um. São verdadeiras manifestações de magia. Ela entende que essa é a sua contribuição para fazer do mundo um lugar melhor.